Olá, princesas! Tudo bom? Meninas, eu estou super animada para esse vídeo. Por quê? Porque é um tema que faz arder meu coração. Essa ideia surgiu de uma coisa que eu sempre aconselho vocês. Eu recebo muitas mensagens pedindo conselhos sobre várias coisas. E um dos conselhos que eu mais dou, assim, entre as muitas coisas que eu falo, mergulhe na obra. Mergulhe na obra de Deus. Na minha época de adolescência, cara, quantas e quantas coisas eu fazia. Eu era envolvida em muitas atividades na igreja, eu participava de tudo, era muito gostoso. Tenho lembranças, assim, maravilhosas dessa fase. E eu aconselho isso a vocês, mergulhem na obra de Deus, nas atividades da igreja. E minha ideia no vídeo de hoje é contar um pouco da minha experiência e principalmente dar dicas e conselhos. E eu aconselho também que você indique esse vídeo aqui para o seu líder de jovens, para o seu líder de adolescentes, ou até pode ser as crianças também, ou outros grupos, na célula que você vai. Gente, eu já liderei vários conjuntos de criança, pré-adolescente, adolescente, e adolescente eu cheguei a liderar 2 vezes. Só que hoje eu me sinto muito mais preparada, sabe? Porque eu percebo que as igrejas muitas vezes não te dão uma preparação para isso. Ela fala, vai lá ser líder, vai lá, aí tu se vira, entendeu? Então depende muito de você, do seu esforço, da sua vontade, da sua disponibilidade em fazer, porque às vezes você não tem recurso de dinheiro, você não tem muito apoio, você não tem muita equipe, costuma ser um trabalho difícil, sabe? Mas eu acho que se tiver duas pessoas, 2 líderes, animados, motivados, dá pra fazer muita coisa. Porque uma pessoa só fica meio pesado, mas tendo 2 fica muito mais tranquilo. E eu percebo que falta muito essa preparação para os líderes de jovens e adolescentes. E essa é uma fase crucial, cara. A juventude é uma fase que você pode trabalhar muito a mente, o coração, as emoções, a forma de ver o mundo, o caráter até também. Dá pra você trabalhar tanta coisa. É um solo tão fértil, sabe? Que, caraca, tem muito potencial. Então você tem que saber como trabalhar, como gerir. Quando eu era adolescente, eu liderei jovens, com uns 14, 15 anos. E pra mim foi muito bom. Por quê? Porque eu tinha uma pessoa junto comigo que estava disposta a dar o gás. E a gente fez muita coisa que eu vou falar durante esse vídeo. Na segunda vez que eu liderei, eu caí de paraquedas, eu não estava esperando, eu estava fazendo outras coisas, então eu não consegui me dedicar como eu deveria. Isso eu me arrependo um pouquinho, porque eu poderia ter feito muito mais coisas, mas naquela época não deu, assim, sabe? As condições não estavam favoráveis a isso. Mas aí hoje eu vejo, se eu pegasse um grupo agora, tenho tantas ideias, tantos conceitos, tanta mentalidade diferente em relação a isso, e essa é a mentalidade que eu quero passar pra vocês. Gente, grupo de jovens, grupo de adolescentes, não é só pra chegar no domingo e cantar. Não é só pra chegar no ensaio ou na escola dominical, se reunir ali e pronto. Não. Você, líder, tem o dever de fazer daquele grupo uma família. E assim, não com uma obrigação chata. Ai, que chato, ter que ir pro grupo dos jovens, ter que fazer isso. Não, você tem que ser capaz de motivar eles, de animar eles, para eles se envolverem e gostarem de estar ali. E tem prazer, caraca, hoje eu vou encontrar a galera, pô, vai ser bonzão, pô, vai ser uma maneira. Então você tem que envolver eles, conseguir um meio de atrair, de cativar eles. E tornar um grupo unido, sabe? Um grupo que um ajude o outro, que um apoie o outro. Esse tipo de trabalho, é claro que não é da noite pro dia, depende muito de como você vai falar, de como você vai ensinar, de como você vai agir com eles. E se você, líder, está desanimado, o grupo é reflexo do líder. Então se você está desanimado, como é que você quer que o seu grupo esteja animado? Então claro que você vai ter que se esforçar, vai ser um pouquinho desgastante até conseguir colocar as coisas no rumo certo. Mas vale muito a pena. É importante que cada integrante se sinta parte de um grupo, sabe? Ela sabe o lugar dela. Pô, eu tenho um lugar ali, eu sou importante ali, eu sou especial, as pessoas me notam, gostam de mim. Então é importante que cada um, do seu jeitinho, por mais diferente que seja, um tímido, um mais solto, um mais falante, um mais engraçadinho, outro mais sério, cada um do seu jeito consiga se encaixar e se sentir bem-vindo e acolhido. Essa palavra é ótima, acolhido nesse grupo. Você tem que colocar esses limites em termos de bullying, em termos de como um trata o outro, você colocar os limites e mostrar, abrir a mente deles para eles conseguirem se aceitar bem. Uma forma legal de fazer isso também é, por exemplo, se você der dinâmicas com eles em algumas reuniões que vocês fizerem e colocar pessoas que nunca ficam juntas para trabalharem juntos, isso vai criar um entrosamento entre eles, vai permitir que eles se conheçam e encontrem coisas que se identifiquem. Hoje eu não faria só ensaios, eu também faria uma reuniãozinha uma vez por semana com os jovens.
E nessa reunião, eu sempre buscaria trazer um tema importante, um tema atual, explicar bem explicadinho sobre aquilo, porque o que acontece, gente, também? O pastor fala na igreja, no culto lá normal, jejuem, isso e aquilo, mas ninguém nunca chega e realmente explica o que é jejum, como que se jejua, quais são as formas de jejum, explicar bem explicadinho as coisas. Temas básicos do evangelho, como o jejum que eu tô falando, e temas da atualidade, como a ansiedade. Você vir pesquisar bem e trazer bem explicadinho, bem aberto aquele assunto, até com exemplos, por exemplo, trazendo um filme, trazendo um vídeo também para mostrar como que a ansiedade afeta a vida de alguém, por exemplo. Depois abrir um debate, fazer perguntas que realmente confrontem eles, que façam eles pensar, eles refletir, e peça para cada um dar sua opinião, que cada um respeite a opinião do outro. É importante você, como líder, criar outros discípulos, criar outros líderes. E como você vai fazer isso? Motivando ele a falar, motivando ele a fazer. Sabe, fala a sua opinião, fulano. A gente não vai rir de você, a gente só quer saber o que você acha. Todo mundo vai respeitar, não vai? Vai, pode falar. E ela fala a opinião dela, de repente o outro fala. E vão entrando assim, você vai colocando um equilíbrio, um bom senso. Então essa conversa, olho no olho, falando bem abertamente, bem francamente, você, líder, se mostrando como uma pessoa humana também, que também erra, que também falha, que também passou pela mesma fase que eles e que entende o que eles estão passando, de forma que esteja no nível deles, que eles possam se identificar, se abrir, se envolver com o tema que você está trazendo e ensinando realmente algo que vai ficar aqui, ó, que vai mudar o caráter dele, talvez para o resto da vida. Por isso que é muito importante que você, líder, está sempre informado, vendo vídeos, pregações, lendo, estudando sobre as coisas assim do mundo, sobre o mundo jovem, sobre as coisas que podem influenciar a vidinha dele. Outra coisa que é bem legal, depois dessa reuniãozinha, fazer um lanchinho, né, fazer saídas, vamos sair depois do culto para comer todo mundo junto. E saídas diferentes também, por exemplo, gente, hoje vamos no aquário, vamos no museu, vamos numa exposição mó diferente, vamos juntar dinheiro para ir na praia no final do mês, sei lá, sabe, programações diferentes, que eles possam realmente conviver, simplesmente conviver em harmonia, porque é com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, não é só lendo a Bíblia e orando. Comemorar aniversário antes do mês também é legal. E trazer palestras diferentes, eu acho isso super interessante. Por exemplo, fazer uma tarde especial. Aí nessa tarde especial você traz um psicólogo para falar sobre um assunto bem interessante para a fase deles, trazer uma pessoa com uma profissão, por exemplo, traz um engenheiro para falar um pouco sobre engenharia, como que é essa profissão, sabe? Trazer um médico, trazer profissões diferentes para poder as pessoas entenderem mais sobre aquilo, de repente se interessar sobre aquela profissão, alguém que faz sobre teste vocacional, vai abrir os horizontes dele, às vezes uma coisa que a pessoa nem imaginava que gostava, que acharia interessante, pode abrir uma porta na vida dela. É como um quadro em branco. Você pode assim explorar muitas e muitas coisas, criar sonhos na vida deles. Outra coisa muito bacana, em vez de ficar tudo nas costas do líder, divida em equipes. É interessante que você dê responsabilidades para eles, funções, que vai ser mais uma motivação ainda para ele estar ali integrado. Por exemplo, uma equipe que é a equipe que busca arrecadar dinheiro para os jovens, através de cantinas, sorteios, aí vai da criatividade deles. É bom você jogar isso para eles? Não, ela mandou a gente conseguir dinheiro para os jovens. Como a gente vai fazer isso? Aí junta umas 2 ou 3 pessoas e criam ideias, às vezes coisas que você nunca ia pensar como líder, eles inventam. Isso é muito, muito produtivo, sabe? Pode criar muitos frutos. Outro tipo de equipe, a equipe de datas comemorativas e eventos. Aí essa equipe vai sempre ficar de olho. E quando tiver algum evento, alguma coisa diferente, ela fazer. Por exemplo, decorar a igreja no Natal, fazer um jogral, fazer uma peça, fazer uma coreografia. Não quer dizer que só essa equipe vai fazer a coreografia. Ela pode envolver todo mundo, mas eles vão ser as cabeças pensantes em relação a isso. Dia das Mães tá chegando, vamos fazer um jantar, igual a gente fez, cara. Eu tenho o maior orgulho quando eu lembro desse jantar, que a gente pegou, se organizou direitinho, tinha equipe disso, equipe daquilo, a equipe que recepcionava as mulheres, as mães que chegavam, tinha uma equipe que ajudava na cozinha, tinha outra equipe que servia, outra equipe que ficava na frente lá, falando. Nossa, eu tenho o maior orgulho quando eu lembro disso, as meninas todas de vestidos vermelhos e os meninos de garçom. E aí teve desfile da mãe mais moderna, mãe mais isso, mãe mais aquilo outro, trouxemos um palestrante de outra cidade.
Cara, foi um evento muito, muito legal. Organizar o Dia da Beleza, quando for o Dia da Mulher, estiver chegando, tentar organizar um Dia da Beleza. Fazer uma festa do sorvete, por exemplo, olha que maneiro, festival de sorvete. Dia das Crianças tá chegando, as tias do departamento infantil não tem muita condição, não tem muito apoio. Vão lá ajudar elas a fazer um evento muito bacana para as crianças, uma gincana com as crianças. Outra equipe, a equipe que cuida do louvor. Normalmente tem uma regente que cuida do louvor, mas com ela tem uma ou duas pessoas que ajudem, aquelas que gostam de cantar, conhecem todos os hinos? Sempre tem uma menina ou um menino assim. Então, eles fazem parte dessa equipe de louvor. Não que vai ficar cantando, mas que ajude a escolher os hinos, entendeu? A gravar no CD, a organizar as pastas. Eu lembro quando eu tinha um grupo de pré-adolescentes, eu comprei do rosa e azul. E aí tinha um índice de hinos, tinha todos os hinos certinho digitados, arrumadinhos na pasta, as pastas sempre organizadinhas, em ordem. Quando chegava um hino novo, colocava na pasta. Todo esse trabalhozinho, tem uma ou duas pessoas junto com a regente auxiliando ela nisso. Delegue. É muito bom você delegar para as pessoas, que você descobre talentos e você gera na pessoa uma responsabilidade. Isso vai indo para o resto da vida dela. Começa a ficar mais responsável no estudo, começa a ficar mais responsável em casa. Tudo por quê? Porque você deu a oportunidade para ela. Você não subestimou, um adolescente, não sabe de nada, não tem nada. Não subestime. Aquela pessoa, cara, pode chegar a lugares que você nem imagina. Nunca subestime ninguém. Dê oportunidades e molde pessoas. Insista, não desista no adolescente difícil, no adolescente trabalhoso. Aproveite aquilo dele de forma positiva. Se ele fala demais, se é muito agitado, põe aí, por exemplo, para essa equipe de eventos. Sabe, põe para conseguir vender as coisas para arrecadar dinheiro. Saiba aproveitar o que você tem em mãos. Sabe, outro tipo de equipe de integração. É aquela equipe que quando tiver o culto dos jovens, quando tiver o culto na igreja, eles vão buscar os jovens da igreja novos que estão aparecendo, adolescentes novos, e vão chamar, e vão acompanhar, vão ficar junto. Pô, chega aí e tal, vem participar do grupo com a gente. E tá acompanhando aquele jovem até ele se integrar no grupo. Essa equipe de integração, digamos que é a equipe responsável de manter o grupo unido. Manter os que estão ali e trazer pessoas de fora e fazer elas se sentirem em casa. Quando tá junto, eles podem promover esse grupo de integração, coisas entre vocês mesmos. Ah, vamos fazer um filme na casa fulana? Ah, vamos marcar uma tarde disso e tal? Outro tipo de equipe de evangelismo. É uma equipe que vai ser responsável por criar novas formas de evangelizar. Não precisa ser só pessoalmente com bilhetinho. Não, gente, novas formas. Pode ser pelas redes sociais, com vídeos, às vezes juntando a galera numa praça pra ficar cantando e tocando, já é um evangelismo, chama uma pessoa pra sentar junto, chama outra. Ter um tesoureiro, a pessoa que cuida do dinheiro, ter um secretário que vai ajudar bastante o líder, às vezes dar avisos, dar recados. Ah, o ensaio mudou hoje para as 3 horas, o secretário faz isso. Entende? Então você pode pegar esse grupo inteiro que você tem e dividir em várias equipes. Então o líder não é só aquele que manda, faz isso, faz aquilo. Não, ele integra as pessoas, ele melhora os liderados dele. Entende? Essa tem que ser a sua ideia, tem que ser a sua mentalidade. Outra coisa bem bacana que eu esqueci de falar, mas que é muito legal, é fazer gincanas bíblicas, brincadeiras de vários tipos, dinâmicas, envolvendo a Bíblia e tudo mais. Eu lembro que eu fazia isso muito quando eu era criança. E hoje, pra mim, é muito fácil manusear a Bíblia, saber onde estão as coisas. Eu percebo que os jovens de hoje não sabem achar um livro na Bíblia, não sabem versículos. Sabe, às vezes fazer uma gincana que consegue decorar mais exercícios, fazer desafios assim. Poxa, gente, porque eu percebo que tem muito jovem hoje que não sabe da Bíblia. E uma coisa que eu fiz lá também, quando eu era adolescente, mais nova, foi uma gincana anual. A gente fez uma programação anual e cada mês tinha as suas atividades. Ah, no mês de janeiro tem isso, isso e isso. Fevereiro tem isso, isso e isso. Foi muito bom. E tudo que os jovens faziam era avaliado e ganhava talentos, baseado naquela parábola dos talentos. Então eles ganhavam talentos. No final do ano, a gente alugou um sítio e aí teve uma super gincana, uma caça ao tesouro, porque o sítio era enorme. E aí depois cada um ganhou um prêmio proporcional ao que ele trabalhou aquele ano. Foi assim, pra mim, inesquecível e muito, muito marcante. E eu anotei aqui temas que você, como líder, tem que buscar muito ensinar para os seus jovens. Um que eu coloquei aqui, o primeiro, é a adoração. Porque normalmente em Assembleia de Deus, os jovens se reúnem para cantar. Então busca ensinar para eles o que é a verdadeira adoração. E se você não sabe, busque e pesquise também sobre isso. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, Adoração que Deus deseja, se não me engano. Vou colocar aqui para vocês verem. Busque entender o que é uma verdadeira adoração. Para quando chegar na hora de cantar no culto, tu quebrar o céu. Sabe, tu rasgar os céus com o seu louvor, você sentir a presença dele como você nunca sentiu, você se arrepiar inteiro, você chorar, a igreja ser inundada com a glória de Deus. Não se conforme em ficar só cantando. A adoração é muito, muito mais do que isso, e até mais do que cantar.
Isso eu explico nesse vídeo aí, que você pode ver depois. Outro tema importante é a base do evangelho. As coisas básicas que todo cristão tem que saber sobre o que é oração, o que é jejum, como estudar a Bíblia, como entender a Bíblia, como ter prazer na Bíblia, sabe? Como ter uma vida com Deus de verdade, uma intimidade com Deus, como andar com Deus, como saber ver, entender a vontade dele. São pilares que os jovens têm que saber e às vezes muitos adultos não sabem. Líder, busque aprender isso e ensinar isso para eles. Eu acho interessante que aqui no canal eu passo muito disso. Essas coisas que eu tô falando, que são temas importantes para tratar com os jovens, são temas que eu trato aqui no canal. Outra coisa muito importante para ensinar para os jovens é sobre relacionamentos. Sobre ficar, sobre namoro, sobre sexo. Outra coisa importante é você dar um suporte emocional para os jovens, saber aconselhar. E mais do que saber aconselhar, você ensinar eles mesmos a resolverem seus problemas. Outra coisa muito legal que você como líder pode fazer é expandir os horizontes dele. Por exemplo, aqui no canal eu ensinei sobre investimentos para as princesas. Investimentos, que é um canal Princesa de Cristo, você está falando sobre investimentos? Sim, nós não vivemos numa caixinha, o mundo não é uma caixinha. Abra a mente deles para o mundo, porque eles podem conseguir alcançar, para eles possam pensar grande, não só ficar pensando pequenininho. E por último, mostre o futuro, uma carreira, incentive a estudar, incentive a buscar algo grande, mostre que eles conseguem, que eles são capazes, é só se esforçar, é só buscar em Deus, que o céu é o limite. Aí você vê esse vídeo e você pensa, meu Deus, o líder tem que ser perfeito, meu Deus, o líder tem que ser super capacitado. Não, o líder tem que depender de Deus e buscar fazer a parte dele de aprender. Ele aprendendo, confiando em Deus, tendo disponibilidade de fazer algo, vai embora. E jovens, ajudem o líder de vocês, porque não é fácil. Estou vendo que não é fácil, então ajude o líder de vocês. Passa esse vídeo também pra ele. Líder, se fortaleça em Deus, porque Ele é a tua força. Mesmo que você não se ache capaz, Deus é a sua capacidade e você consegue, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijinhos no coração, curtam, se inscrevam e compartilhem. Tchau, tchau.